Imagina descobrir que um dos livros mais temidos e procurados da magia ocidental foi escrito por um santo da Igreja Católica. Pois é exatamente isso que acontece quando falamos de São Cipriano, uma das figuras mais controversas e fascinantes da história cristã. A relação entre este santo e os grimórios mágicos que levam seu nome é um dos mistérios mais intrigantes que a Igreja Católica já teve que enfrentar. E a forma como ela lidou com isso ao longo dos séculos revela muito sobre a tensão eterna entre fé e magia. Tudo começou no século III, em Cartago, no norte da África. Cipriano não nasceu cristão, muito pelo contrário. Ele era um retórico brilhante, um homem culto e influente que se converteu ao cristianismo já adulto por volta do ano 246. Mas aqui é onde a história fica interessante, porque antes de sua conversão, segundo algumas tradições, Cipriano teria sido um praticante das artes ocultas, um mago poderoso que dominava os segredos da necromancia e da invocação de demônios. Essa bagagem anterior criaria uma reputação que o perseguiria por séculos, mesmo depois de sua canonização. A Igreja primitiva, ainda em formação e buscando sua identidade, viu em Cipriano um exemplo perfeito de transformação e redenção. Aqui estava um homem que havia abandonado as práticas pagãs e abraçado completamente a fé cristã, tornando-se não apenas um cristão exemplar, mas um dos bispos mais respeitados de sua época. Cipriano de Cartago, como ficou conhecido, defendeu com fervor a unidade da Igreja e escreveu tratados teológicos que influenciariam o pensamento cristão por gerações. Quando foi martirizado durante a perseguição do imperador Valeriano, em 258, sua santificação parecia inevitável. Mas o que a Igreja não esperava é que a lenda de Cipriano cresceria de forma completamente independente de sua trajetória oficial. Durante a Idade Média, começaram a circular manuscritos atribuídos a ele, mas que nada tinham a ver com teologia cristã. Eram grimórios, livros de magia prática, que ensinavam desde a invocação de espíritos até fórmulas para conseguir amor, dinheiro e poder. O mais famoso deles, o Cyprien, se tornaria um dos livros de magia mais copiados e procurados da Europa medieval. A situação criou um dilema teológico fascinante para a Igreja. Como explicar que um santo canonizado tivesse seu nome associado a práticas que a própria Igreja condenava veementemente? A solução encontrada foi genial em sua simplicidade. A Igreja passou a distinguir entre dois Ciprianos diferentes. De um lado, havia São Cipriano de Cartago, o bispo e mártir respeitável. Do outro, existia Cipriano de Antioquia, uma figura semilendária que teria sido um mago convertido ao cristianismo por Santa Justina. Essa distinção permitiu que a Igreja mantivesse a santidade do bispo de Cartago, enquanto explicava a origem dos grimórios mágicos através da figura do segundo Cipriano. Segundo essa versão, Cipriano de Antioquia teria sido um poderoso mago que se apaixonou por Justina, uma cristã devota. Quando suas artes mágicas falharam em conquistar o coração da jovem, ele teria se convertido ao cristianismo, queimado seus livros de magia e se tornado santo. Porém, antes de destruir completamente seus conhecimentos ocultos, teria deixado alguns escritos que posteriormente se transformariam nos famosos grimórios. O problema é que essa explicação, por mais engenhosa que fosse, nunca conseguiu conter completamente a fascinação popular pela figura de São Cipriano mágico. Na cultura popular, especialmente nos países latinos e no Brasil, a distinção entre os dois Ciprianos se tornou cada vez mais nebulosa. São Cipriano passou a ser visto como um santo protetor contra as artes ocultas, mas também, paradoxalmente, como alguém que tinha conhecimento sobre elas. No Brasil colonial, essa ambiguidade se tornou ainda mais complexa. Os jesuítas trouxeram a devoção oficial a São Cipriano, mas encontraram aqui uma população que já convivia naturalmente com práticas mágicas vindas da tradição indígena e africana. A figura de São Cipriano se adaptou perfeitamente a esse sincretismo, tornando-se um santo que, ao mesmo tempo, protegia dos males espirituais e era invocado em práticas de magia popular. A Igreja Católica no Brasil
teve que desenvolver uma posição extremamente cuidadosa em relação a esse fenômeno. Oficialmente, ela sempre manteve que São Cipriano era exclusivamente um santo protetor, alguém a quem se podia recorrer contra feitiçaria e más influências. Os grimórios que circulavam com seu nome eram considerados falsificações heréticas, obras do demônio para confundir os fiéis. Qualquer cristão verdadeiro deveria rejeitar completamente esses escritos e buscar proteção apenas através da oração e dos sacramentos oficiais da Igreja. Porém, a realidade nas comunidades era muito mais nuançada. Padres e bispos frequentemente se deparavam com fiéis que possuíam livros atribuídos a São Cipriano e que os usavam tanto para práticas mágicas quanto para proteção espiritual. A linha entre devoção oficial e prática popular se tornava cada vez mais tênue, criando um desafio pastoral constante. A posição oficial da Igreja se consolidou durante o Concílio de Trento, quando foram estabelecidas diretrizes claras sobre santos e relíquias. São Cipriano foi mantido no calendário oficial como um mártir respeitável, mas qualquer associação com práticas mágicas foi formalmente condenada. A Igreja passou a ensinar que invocar São Cipriano era correto apenas dentro do contexto da oração católica tradicional, pedindo sua intercessão junto a Deus para proteção contra influências malignas, mas a fascinação popular persistiu, e isso se refletiu na arte sacra e na literatura popular. Imagens de São Cipriano frequentemente o mostravam pisoteando livros ou demônios, simbolizando sua vitória sobre o conhecimento oculto. Essas representações tentavam reforçar a mensagem oficial da Igreja, mas inadvertidamente também alimentavam a curiosidade sobre o que exatamente ele havia vencido. Durante o século XX, com o crescimento dos movimentos esotéricos e do interesse renovado por práticas mágicas, a questão de São Cipriano voltou a ganhar relevância. A Igreja se viu novamente diante do desafio de explicar por que um santo cristão era tão frequentemente associado à magia, mesmo por católicos praticantes. A resposta pastoral evoluiu para enfatizar a transformação pessoal e o poder redentor da fé cristã. Hoje, a posição oficial da Igreja Católica sobre São Cipriano permanece clara, mas reconhece a complexidade cultural que envolve sua figura. Ele é venerado como um santo legítimo, especialmente invocado para a proteção contra influências espirituais negativas. Qualquer prática que envolva grimórios ou rituais mágicos atribuídos a ele é considerada incompatível com a fé católica. A Igreja ensina que a verdadeira proteção vem através da oração, dos sacramentos e da vida em comunhão com Deus. O que torna essa história ainda mais fascinante é como ela revela as tensões eternas entre religião institucional e religiosidade popular. A Igreja conseguiu manter São Cipriano como um santo oficial, mas nunca conseguiu controlar completamente como sua figura seria interpretada e usada pelas comunidades de fiéis. Essa dinâmica nos faz refletir sobre quantas outras figuras religiosas carregam camadas de significado que vão muito além do que as instituições oficiais gostariam de admitir, e como a fé popular sempre encontra maneiras criativas de se expressar, mesmo quando isso cria desconforto para as autoridades eclesiásticas. Se essa incursão pelo universo de Cipriano te deixou com mais perguntas do que respostas, deixa teu like, comenta e fica para o próximo capítulo.